Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do meu canal. E hoje eu quero abordar com vocês aqui um tema que é urgente em relacionamentos, urgente mesmo, né? E que de fato a gente consegue, eu vou apresentar para vocês, presenciar, observar, constatar uma tremenda tragédia mesmo, não é metafórico, não é literal, certo? Nas nossas relações, causando muito, mas muito sofrimento mesmo, né? Nas mais variadas pessoas. Eu quero aqui nesta aula já começar a esboçar, claro, também apontar um caminho, né? E para que você entenda essa tragédia com mais profundidade, e claro, tenha algo a fazer em relação a isso, é muito importante que você assista esta aula até o final, mas antes, é lógico, já se inscreva no canal e curta esse vídeo para você não perder nenhum conteúdo gratuito que eu posto aqui no meu canal, como este, por exemplo, que pode ser que você perca, porque o YouTube não te avisa, certo? Caso você não se inscreva e não dê o seu like. De fato é assim, então já faça isso. Além de contribuir com o nosso trabalho, é lógico, você se ajuda, certo? Bom, vamos lá. Qual que é esse tema urgente? Vou explicar para vocês. Bom, primeiro, praticamente todo dia, eu respondo perguntas no Instagram. E já há um bom tempo, as perguntas elas vêm, assim, pelo menos para mim, manifestando claramente um problema, mas que para a maioria das pessoas é algo ainda latente, é algo obscuro, não manifesto, elas não percebem exatamente que é este o grave problema que está acontecendo e vão tocando em outras coisas periféricas e superficiais, não é? Nas suas relações. Que é o seguinte, vamos lá. Eu já até falei disso lá e agora eu quero explicar com vocês com mais profundidade, apontar um ponto aqui, né? Bom, vamos lá. Seguinte, todos nós somos um eu substancial, beleza? Ou seja, um eu basilar, digamos assim. A gente tem ali algo que vai ser isso que a gente nasce dessa forma, morre dessa forma, certo? Só que existe também um eu que a gente vai denominar aqui, como um eu social, que é o seguinte: a gente nasce e a gente morre, perfeito? Mas no meio disso, a gente vai desempenhando diversas funções na sociedade. Então, por exemplo, eu nasço e imediatamente eu adquiro um papel de filho, perfeito? Então eu sou filho dos meus pais e, de certa forma, há ali uma expectativa, uma demanda em relação ao meu comportamento e tudo mais, perfeito? E aí é lógico, eu vou me desenvolvendo, tanto que esse papel de filho ele vai se alterando no decorrer disso, né? Então eu sou uma criança, eu preciso ser educado, alimentado e tal. Eu sou um adulto, eu talvez preciso cuidar dos meus pais. E a coisa vai mudando. E na sociedade isso vai acontecendo também. Então, sei lá, eu começo a namorar, eu exerço um papel, eu caso, eu exerço um papel, eu começo a trabalhar numa empresa, eu sou funcionário, é um papel, eu sou chefe, é outro, eu sou empresário, é outro, e assim vai. Acho que já deu para entender. Ou seja, a gente tem um eu substancial, mas a gente tem um eu social que se divide em diversas funções que desempenhamos na sociedade. Perfeito? Bom, maravilha. Qual que é a grande tragédia disso tudo, tá? A grande tragédia é que hoje a gente olha para essa dinâmica como um todo e a gente a gente não quer assim reinventar a roda, a gente quer estraçalhar a roda, basicamente é isso. E a gente quer, achando que estamos nos libertando, agir como a gente quiser. E assim, você pode fazer isso, beleza? Mas vamos olhar um pouquinho para a realidade e para o que acontece, né? Bom, vamos lá, pensa o seguinte, né? Vamos começar com um exemplo besta, que já dá para denotar uma profunda confusão e assim, como eu disse, né? Pula na minha cabeça diversos exemplos que eu já vi acontecer isso, tá? Pensa o seguinte, a partir do momento que você tá ficando com alguém, a gente não sabe muito bem o que a gente pode esperar da pessoa, não é isso? Beleza. A partir do momento que a gente começa a namorar, a gente já sabe, né? Então, se você ficar com alguém, é uma traição, você então é exclusivo, não sei o que lá, a gente tem que se ver todo fim de semana, papapá, não é? Não começam-se a criar essas coisas? Tanto que quando essas coisas não são cumpridas, o que acontece? Muito sofrimento é gerado. Então o cara, sei lá, ele... não, é namoro, mas eu não sabia que era um namoro fechado. Sei lá, tem umas coisas, relação aberta. Aí o que acontece? O cara vai lá, fica com alguém, aí daqui a pouco ele tenta se explicar como se ele de fato tivesse certo. Por quê? Porque o namoro já não representa mais a mesma coisa que representava, né? Isso só pra gente pegar aqui um exemplo. Mas é um exemplo que até, vamos lá, tudo bem, até é uma coisa que ela, querendo ou não, fica ali, causa sofrimento entre os amigos e tal, mas é uma coisa ainda menor. Agora, a gente pode, mas já dá pra entender isso, né? Acho que você já consegue imaginar, poxa, é verdade, eu falei, sei lá, namorei alguém que não agia como namorado, ou como namorada, e assim vai, né? E o ficar é pior ainda, né? Puta, ficar, assim, é uma bagunça, uma zona, mas beleza. Mas aí, vamos lá. Qual é a grande... Isso já é trágico, né? Mas, hoje a gente vê tragédias muito piores. Por exemplo, pega um pai, né? Isso você consegue visualizar, assim, é só dar um passeio no shopping, você vai ver 1 milhão de exemplos, né? Hoje o pai, ele não age mais como pai. A mãe não age mais como mãe. O que acontece? A gente tem essa ideia de liberdade, de que os filhos são mega inteligentes, eles já nascem gênios só porque eles sabem mexer o dedo no iPad ou no iPhone,
né? E o que acontece é o seguinte, os pais, eles se rebaixam ao nível dos filhos. Então hoje, o pai não olha de cima com um olhar de autoridade e com um olhar de orientação para o filho. Não, não, não. Hoje ele é um amigo, ele é um brother, ele conversa de tudo, ele fala de tudo, então ele tem problema sexual com né, o pai tem problema sexual com a mãe, conversa com o filho, que a mãe também tem, conversa com a filha. Ou seja, o que acontece aí? Bom, é simples. Você pode falar, não, mas qual é o problema? É só você olhar numa praça de alimentação, hoje um pai de 40 anos de idade, desesperado, que o filho de 5 anos cospe na cara dele, dá tapa, xinga. Ele, pai, por favor, não fala assim com o papai. Não, 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 filho. Oh, ai, meu Deus, ó, né? Desesperado, com uma total incapacidade de lidar com uma criança. Beleza? Isso, se você não vê com gravidade isso, assim, você tem algum problema aí. Eu garanto pra você que, em grande medida, o sofrimento que você passa está baseado nesta confusão de papéis, né? Um outro exemplo, né? Pra encerrar, um outro exemplo rápido. Um professor que hoje não desempenha mais a sua autoridade. Então, não, eu tô aqui para ensinar, tô aqui para aprender, não para ensinar, é uma troca, não é uma aula, né? O que acontece ali? Bom, muito bullying é gerado dentro de sala de aula, por isso não tem nenhuma autoridade ali. O professor não significa nada. E aí o que acontece é uma zona, um caos. Quando não tem uma pessoa, um pilar maduro, orientador, o que acontece? A coisa se desestabiliza. Gera um caos. Assim, é a coisa mais óbvia do mundo. Mas é o que está acontecendo hoje. Né? E o marido é a mesma coisa. O marido que, por exemplo, age como filho, porque sempre foi o mimadinho da mamãe. Aí ele casa, vai pra casa da mulher, beleza? E aí quando não, ele começa a agir como um filho, querendo que ele fica no sofá o dia inteiro, ele talvez não trabalhe, ele quer que tudo seja dado na mão dele. O que vai acontecer ali? Uma mulher que já é estabelecida, madura e tudo mais, ganha o seu, né, tem o seu trabalho e tudo mais. Ela vai começar a olhar aquilo, ela vai começar primeiro a perder totalmente o tesão nele, ela vai começar a ver de fato o moleque como um filho, talvez até cuide dele como um filho, faça as coisas de alguma forma ou de outra, mas se ela, por exemplo, não conseguir mudar essa dinâmica, se ela não conseguir se estabelecer assim, o que pode muito bem acontecer? Ela pode muito bem buscar um pai fora da relação. Por quê? Porque ela casou com um marido, um homem, ela ganhou um filho. E aí agora o que ela quer? Ela quer um pai. Ela não tem, ou seja, o pai do moleque, né? Do marido dela, né? Não que ela quer um pai pra ela, pelo amor de Deus. O que ela quer é um marido de verdade, um homem de verdade. Aí o cara aqui aparece, começa com aquela conversinha mole, daqui a pouco preenche o que o filho não preenche e ela trai. Ou seja, olha só, vamos lá, primeiro, né? É uma coisa que até, já apontando um direcionamento, algo que eu exploro profundamente no portal, que é o seguinte: você precisa compreender claramente, e isso é liberdade e não o contrário, e eu vou explicar, qual é o seu papel, qual é a sua verdadeira demanda no que você está fazendo, beleza? Se você não souber, você vai causar muito sofrimento. É exatamente o que a gente vê, beleza? Tanto até que, para ajudar vocês, eu liberei gratuitamente uma aula que vai te trazer diversos pilares de amadurecimento para que você já comece a enxergar e encarar com muito mais maturidade esta dinâmica e outras mais. Entenda com mais profundidade os, digamos assim, elementos de uma relação. Não veja aquilo como um bloco único e diz, não, é bom ou mal, que nem uma criança, gosto ou não gosto. Não, peraí, tem uma série de nuances que você tem que notar. E se você quiser ter acesso por tempo limitado gratuitamente a esta aula, é só você clicar no link da descrição para que você tenha acesso a essa aula, beleza? Que é Aprenda a Ser uma Pessoa Madura e Atraente, certo? Onde você já vai ali ter grandes ensinamentos, além de conhecer profundamente mais o portal, você vai ter grandes ensinamentos para começar a entender melhor essa dinâmica. Então é só clicar no link da descrição, beleza? Bom, vamos lá. Thiago, mas, né, parece... Isso você pode se confundir. Thiago, mas poxa, hoje a coisa é muito diferente, a gente tem mais liberdade, né? Ou, isso é muito arbitrário. Pô, não é bem assim, eu não posso ser amigo do meu filho. Cara, vamos lá, primeiro, você pode fazer o que você quiser, certo? Eu não tô falando nada, faz o que você quiser. Tô nem aí, você não é nada meu, eu não tô convivendo com você, nem sei quem é que tá vendo, faz o que você quiser, beleza? Dito isso, você tem que fazer o seguinte, faça um pequeno exercício, observe a realidade, tudo isso, mais uma vez, eu não tô falando nada de opinião aqui, você constata isso. Você vai numa sala de aula e vê que ninguém respeita o professor. Você vê uma família comendo um lanche no Mac e você vê o pai desesperado com o moleque ali, certo? Você vê muitas traições acontecendo, muitos divórcios acontecendo. Tudo isso você vê, beleza? E quando você pega os dados,
divórcios só aumentam, depressão só aumenta, ansiedade só aumenta, muitas vezes a violência aumenta, perfeito? Porque, mais uma vez, quando você tem uma instabilidade de papéis, é que isso é um tema muito longo, cara. Por isso que o portal tem mais de 100 horas de conteúdo, né? Mas é um tema muito longo, eu poderia fazer uma aula a cada nuance que eu apresentei aqui, a cada ponto, a cada elemento que eu trouxe aqui. E já tem muitas aulas disso, inclusive dentro do portal, e você pode pegar uma delas gratuitamente clicando no link aqui abaixo, perfeito? O que acontece é o seguinte, você observa a realidade e você nota que não está dando certo. Ponto. Não está dando certo. Beleza? E o que vai acontecer então? O que vai acontecer é o seguinte, você tem que tomar uma decisão. Você tem que olhar para aquela realidade e falar, opa, peraí, alguma coisa está errada. A minha vida é muito caótica. Daqui a pouco eu percebo que eu tenho uma liberdade com o pai ou com a mãe que eu não deveria ter. Eles a mesma coisa. Daqui a pouco sua mãe, seu pai estão perguntando da sua performance sexual. Isso não é incomum. Porque tá tendo uma aula aqui, um outro projeto eu falo, a putaria do café da manhã hoje é generalizado. O pai lá, tá no WhatsApp assim aqui, né? O filho dele tá comendo ali, a filha dele tá comendo ali, a esposa tá na frente dele, ele tá vendo duas pessoas transando, cara. É uma loucura, né? Assim, por isso que eu tô te falando, aqui, cada coisa que a gente abrir, a gente vai abrir um tema enorme, né, pra explorar. Mas o que eu quero trazer pra vocês é isso. Eu quis trazer alguns elementos para que de cara você consiga olhar para a realidade e entender mais ou menos, pelo menos, o que está acontecendo. Quando você percebe então que o pai que está sendo maltratado pelo filho é porque ele não conseguiu estabelecer nenhum ponto de autoridade com o filho, opa, ele abdicou do papel social de pai. O professor que, a mesma forma, tá lá, todo mundo desrespeitando, falando alto, ignorando ele, é bullying generalizado dentro da sala. O que vai acontecer? O que você deve olhar? Opa, peraí, este professor, ele não consegue transmitir algo fundamental de um professor, de um mestre, que é autoridade. Veja, aí você fala, não, Thiago, mas poxa, pode ser que dessa forma as pessoas aprendam melhor. Não aprende. Não aprende. Sabe por quê? Porque não dá valor pelo que está sendo colocado. Acha que é a opinião de mais um amigo qualquer. É outro ponto que acontece com os pais. Como o pai hoje, ou a mãe, é um amigo como outro qualquer, eles falam no mesmo tom. Xinga, bate pé, não ouve o que tá falando, não leva em consideração. É uma tragédia, cara. É sério. É sério. Então você como filho, você como neto, você como pai, você como mãe, como esposa, como marido, empresário, funcionário, tal, você tem que entender qual que é o seu papel. Por exemplo, aqui muitas vezes é como eu estou colocando. Eu vejo, até muitas vezes pela liberdade que alguns de vocês tomam comigo, vocês não entendem qual é o meu papel e o papel de vocês. Certo? Aqui, nesta relação específica. E aí a gente vê, e o que acontece aqui? Não é um problema meu, eu tô pegando só porque, é lógico, quando eu tô falando, a gente acaba tomando como referência algo pessoal, é natural. Mas o que vocês observam, por exemplo? Pessoas que se intrometem em coisas que não é pra se intrometer. Você faz uma postagem com os amigos, vem alguém aleatório e começa a te xingar. Então, peraí, né? É um problema da rede social, mas também é uma maravilha, porque você consegue, se você não se afetar, aprender. Tá, entendi. Nossa, olha só, que interessante como as pessoas pensam. Né? Tem gente que, por exemplo, entra num vídeo para falar de si mesma sem assistir um vídeo. Eu falo, caraca, ou seja, como eu tô te dizendo, o que ela não percebeu? Ela não percebeu que, peraí, para que ela comente, ela comenta o conteúdo, não a vida dela. Assim, você entende? Agora, não tem problema ela fazer isso, tudo bem, pô, grande merda isso aí, né? Sejamos honestos, é um problema bem pífio, na verdade. Tá? Eu só estou apontando algo para vocês começarem a avaliar. Só que o que acontece? Uma pessoa que não consegue estabelecer uma relação básica num negócio tão simples desse, nossa, é verdade, para eu comentar eu tenho que ver o conteúdo, entender um pouquinho mais ou menos e contribuir com isso, pelo menos, né? Não, a pessoa chega e começa a falar uma coisa totalmente aleatória. O que ela faz? Ela faz isso na mesa de casa. Então ela tá lá, ou numa conversa de amigos, ela chega, tá rolando uma conversa, ela não pergunta nem o que tá sendo colocado. Ela já chega, nossa, vocês não acreditam, jogando as coisas na mesa. Vocês não acreditam o que aconteceu comigo hoje. Todo mundo se espanta. Fala, ué, como assim? Assim, né? É óbvio que essa pessoa tá desconectada da realidade. E todo mundo vai o quê? Se afastar. E daqui a pouco essa pessoa tá sozinha e não entende por que ela tá sozinha. É porque ela é chata pra cacete. Bom, entendeu? Então, assim, isso é que vocês têm que começar a compreender, cara. Qual que é de fato, eu como amigo, eu como pai, qual é a demanda? Qual é a demanda que aquele meu papel social exige? E enquanto eu não entender isso, né, eu vou continuar, por exemplo, votando até mal. Por quê? Porque a gente, mais uma vez, a gente não vota em governante, a gente vota em quem tem melhor lábia ali. E daqui a pouco, quando não, a gente está sendo governado por um filho da mãe qualquer. Assim, é loucura. Por isso que é o que eu estou te falando. Esse assunto, ele dá muito pano para manga. Por isso que, mais uma vez, indico, assistam essa aula, para vocês começarem a adquirir os recursos, né, para que
entrando, por exemplo, para o portal, vocês consigam ter esses recursos para a gente abordar isso com mais profundidade, mas eu garanto para vocês, grande parte do sofrimento da vida de vocês está ligado a não entender isso que eu acabei de explicar. O que não é fácil, até porque você pode me perguntar, tá, Thiago, mas qual é a demanda? Qual é a demanda? Bom, aí, se eu for falar de cada papel aqui, a gente vai ter uma aula de 7 horas, né? Mas por isso que, como eu tô te falando, muito mais, na verdade, né? Por isso que tem mais de 100 horas de conteúdo dentro do portal e você pode acessar uma aula de mais ou menos 1 hora ali, gratuitamente, pelo menos por enquanto, tá? E caso você tenha chegado e não tenha mais esse link, é porque você não se inscreveu, não deu o seu like, aí você chegou atrasado, então perdeu, né? Então já se inscreva, deixa o seu like para participar da nossa comunidade aqui no YouTube e é lógico também, clique no link para você adquirir o acesso gratuito por esse tempo aí limitado que a gente está liberando a esta aula do Portal Poder Social para vocês começarem já a ampliar o imaginário de vocês, adquirir repertório, beleza? Para que vocês falem, nossa, é verdade, tipo, puta, conecte uma coisa na outra. O que eu falei aqui nesta aula com o que eu estou falando naquela aula e aquilo vai cair fichas para vocês. E claro, observem a realidade, não acreditem em nada do que eu falei. Observe a realidade. Aí você vai ver, puta merda, e não é que a coisa tá um caos mesmo? E o que a gente deve fazer é o seguinte, não é só julgar esse caos e dane-se. É ser um pilar de maturidade e de orientação. Ou seja, executar, desempenhar bem o nosso papel. E, pelo menos, para mim aqui, grande parte para a gente ter uma base tranquila, uma base mínima, digamos assim, para começar a lidar com isso, é o que eu apresento nessa aula gratuita do portal. Beleza? Gratuita, mais uma vez, é uma aula do portal e gratuita por tempo limitado aqui para vocês. Beleza? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.